Capítulo 1. O silêncio do salão de baile. Champanhe. Senhora, a mulher com esmeraldas nem sequer olhou para mim, apenas pegou um copo da minha bandeja e voltou à sua conversa. Eu era um móvel que por acaso se movia. 3 anos a servir nestes eventos ensinaram-me as regras. Manter a cabeça baixa, manter a boca fechada, manter as bebidas a fluir. Mas esta noite parecia diferente. O baile de gala de caridade para a Fundação Infantil de Nápoles atraiu a elite da cidade. Políticos conviveram com magnatas dos negócios. Famílias antigas misturaram-se com novos ricos. E algures no caos cuidadosamente orquestrado, o perigo caminhava com sapatos engraxados. Tinha ouvido os rumores durante toda a semana. Ele estaria aqui. Dante Haldi. Só o nome já deixava os garçons experientes nervosos. O chefe da máfia de Nápoles. O meu supervisor, Marco, chamou-me à parte antes de as portas se abrirem. As suas mãos tremiam enquanto verificava o meu uniforme pela terceira vez. Escuta com atenção, disse ele. Se vires um homem alto, cabelo escuro, cicatriz no queixo, afasta-te. Não te aproximes. Não faças contato visual. Entendido? Acenei com a cabeça. Mas não tinha entendido. Não realmente. Não até o ver. Ele estava sozinho ao lado do piano de cauda, uma ilha negra num mar de cores. Alto não era suficiente para descrevê-lo. Ele dominava o espaço. Os ombros preenchiam o fato perfeitamente ajustado de uma forma que sugeria elegância e violência. O cabelo escuro estava penteado para trás, revelando um rosto que parecia esculpido em mármore. Queixo afilado, maçãs do rosto salientes e uma cicatriz que ia da têmpora esquerda até ao queixo. Não escondida, exibida como um aviso. Mas foram os olhos dele que me chamaram a atenção. Mesmo do outro lado da sala, senti o seu peso. Escuros como a meia-noite, vigilantes, avaliando tudo e todos. A orquestra tocava um WS. Casais deslizavam pela pista de dança, perdidos na música e um no outro. Dante Haldi permanecia perfeitamente imóvel. À sua volta, a multidão movia-se como água, evitando uma pedra. As pessoas davam-lhe espaço. Ninguém se aproximava. Ninguém sorria na sua direção. Sussurravam sobre ele, olhavam quando pensavam que ele não percebia, mas ninguém o tratava como se ele estivesse realmente ali. Eu já tinha visto isso antes. Circunstâncias diferentes, mesmo resultado. A minha filha Mia tinha 5 anos. Ela era surda desde o nascimento. Eu sabia exatamente como era quando as pessoas decidiam que alguém não valia o seu tempo. Quando falavam por cima da cabeça dela em vez de falar com ela, quando a rejeitavam antes de lhe dar uma oportunidade, a crueldade casual disso ainda ardia. Observei enquanto um casal se aproximava do piano. A mulher riu-se de algo que o seu companheiro disse, a sua voz ecoando pelo espaço. Ela olhou para Dante e depois rapidamente desviou o olhar, como se o contato fosse contagioso. Algo quente e afiado torceu-se no meu peito. Ele não era invisível. Ele estava a ser apagado. Sophie, a mesa 7 precisa de mais bebidas, Marcos sussurrou ao passar, a sua prancheta agarrada como um escudo. Acenei com a cabeça distraidamente. Os meus olhos permaneceram no homem ao piano. A música cresceu. Uma peça linda, elegante e assombrosa. A expressão de Dante não mudou, mas eu vi os seus dedos. Eles repousavam na borda do piano e, por um momento, moveram-se. O menor dos gestos, como se ele estivesse à procura de algo que não conseguia alcançar. A compreensão atingiu-me como água fria. Ele não conseguia ouvir a música. Os sussurros que eu ignorara de repente fizeram um sentido horrível. A maneira como as pessoas o evitavam não era apenas por causa da sua reputação. Era por causa da sua deficiência. Como se ser surdo de alguma forma tornasse o homem mais perigoso de Nápoles menos que humano. As minhas mãos apertaram a bandeja vazia. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter voltado para o meu posto e me ocupado com os meus assuntos. Eu tinha apenas que pensar nas contas a pagar. Um emprego que eu precisava desesperadamente manter. Mas pensei na minha filha. De como o rosto dela se iluminava quando alguém se dava ao trabalho de comunicar com ela por sinais, em vez de apenas articular as palavras lentamente, como se ela fosse estúpida. De como era importante para ela que as pessoas a vissem primeiro e a sua surdez em segundo lugar.
Antes que conseguisse convencer-me do contrário, pousavam a bandeja. Marco apareceu imediatamente ao meu lado. Sophie, o que estás a fazer? A apanhar ar? Menti. Já estou a ir. A multidão pareceu perceber a minha intenção antes de eu chegar até ele. As conversas cessaram. Olhos acompanhavam o meu progresso pelo salão. O meu coração batia forte contra as costelas. Aquilo era estúpido, imprudente, o tipo de decisão impulsiva que arruinava vidas. Mas continuei a andar. De perto, Dante Haldi era ainda mais impressionante. Ele tinha pelo menos 1,95 m. A cicatriz no queixo era saliente e prateada contra a pele morena. O perfume dele chegou até mim primeiro. Sândalo e algo mais escuro. Fumo, talvez, ou pólvora. O poder irradiava dele como o calor de uma fogueira. Parei um pouco antes de chegar ao seu espaço imediato, subitamente consciente de que todos os olhos no salão estavam fixos em nós. O seu olhar se voltou para mim. Por um momento, ele simplesmente olhou, sem ameaça, sem curiosidade, apenas avaliando, como se estivesse calculando exatamente o quanto eu poderia me tornar um problema. Engoli em seco. Então, lentamente, com cuidado, levantei as mãos. Eu tinha aprendido a linguagem de sinais americana quando a Mia nasceu. Passei horas incontáveis praticando até que meus dedos pudessem falar tão naturalmente quanto a minha voz. Não era perfeito. Minha gramática às vezes falhava, mas eu conseguia me comunicar. Fiz sinais. Meus movimentos eram deliberados. Você gostaria de dançar? Todo o salão ficou em silêncio. Bem, não silenciou. A orquestra continuava a tocar. Os copos continuavam a tilintar, mas o ruído humano, as conversas e as risadas, tudo parou. Os olhos de Dante estreitaram-se. O seu maxilar apertou-se quase imperceptivelmente. Por um longo e terrível momento, nada aconteceu. Então, os seus lábios curvaram-se não exatamente num sorriso, mas em algo mais nítido, mais perigoso. Ele levantou as mãos e a sua resposta foi fluida, natural, infinitamente mais graciosa do que a minha. Não fazes ideia do que estás a pedir. O sotaque nos seus sinais surpreendeu-me. E assim como a linguagem falada carregava diferenças regionais, o mesmo acontecia com a linguagem de sinais. Ele tinha um sotaque distintamente italiano, elegante e preciso. Eu sei, respondi com sinais, embora o meu pulso batesse forte na minha garganta. Todos estão a observar-te, mas ninguém te vê. Algo brilhou nos seus olhos escuros. Surpresa, talvez. Ou raiva. Não sabia dizer. Ele aproximou-se, sem me tocar, mas perto o suficiente para que eu tivesse de inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Corajoso, ele sinalizou. Ou tolo. Talvez ambos, respondi. A orquestra passou para uma nova peça, uma valsa mais lenta, mais íntima. Dante estendeu a mão. A palma era larga, com cicatrizes nos nós dos dedos, mãos que tinham visto violência e sobrevivido a ela. Coloquei a minha mão na dele, os seus dedos fecharam-se à volta dos meus, quentes e firmes. Ele puxou-me para a posição correta de valsa, uma mão na minha cintura, a outra segurando a minha à altura dos ombros. Todos os nervos do meu corpo gritavam avisos, mas eu seguia a sua liderança. Ele movia-se com uma graciosidade surpreendente para alguém que não conseguia ouvir o ritmo. Mas então percebi que ele o sentia. As vibrações através do chão, os movimentos leves dos outros dançarinos. Ele tinha aprendido a dançar da mesma forma que a Mia tinha aprendido a sentir a música através de outras pistas. Viramos pela pista e a multidão abriu-se sem que ele precisasse pedir. As pessoas recuaram, olharam, sussurraram atrás das mãos levantadas. Deixa-os olhar, pensei. Deixa-os vê-lo dançar em vez de ficar sozinho. Os olhos de Dante nunca deixaram o meu rosto. A sua expressão permaneceu indecifrável, mas o seu aperto na minha cintura apertou-se ligeiramente. Quem és tu? Ele sinalizou com a mão livre contra a minha cintura. A pergunta ficou clara, apesar da amplitude de movimento limitada. Não consegui responder enquanto dançava. Então esperei até completarmos uma volta. Depois capturei o seu olhar e a sua boca lentamente. Sophie. Ele acenou com a cabeça uma vez. Então, com uma voz que me causou arrepios, ele falou em voz alta. Sophie. A sua voz era profunda, rica, ligeiramente áspera nas bordas, acentuada com vogais italianas.
Ela ressoou através do peito dele até o meu, onde nos tocávamos. Pessoas que nasceram surdas geralmente têm padrões de fala distintos. Mas a voz de Dante sugeria que ele nem sempre fora surdo, que em algum momento do seu passado ele havia perdido a audição. A música terminou cedo demais e tarde demais, tudo ao mesmo tempo. Ficamos no centro do salão de baile, a mão dele ainda na minha cintura, a minha ainda na dele. Os aplausos que deveriam ter seguido a nota final da orquestra nunca vieram. Apenas um silêncio espesso e expectante. Dante soltou-me lentamente, deliberadamente. Então ele sinalizou. Obrigado pela dança, Sophie. Antes que eu pudesse responder, um dos seus homens apareceu ao seu lado, alto, largo, com um rosto como granito. Ele inclinou-se para perto e falou diretamente na linha de visão de Dante, seus lábios movendo-se em padrões de prática. A expressão de Dante endureceu instantaneamente. Fosse qual fosse a mensagem, não era boa. Ele voltou-se para mim. Os seus olhos escuros percorreram o meu rosto uma última vez, como se o estivesse a memorizar. Então, ele assinou uma única palavra. Cuidado. Ele afastou-se com os seus guarda-costas a formarem uma escolta à sua volta. A multidão abriu-se automaticamente e, em poucos instantes, ele desapareceu pela saída traseira do salão de baile. Fiquei paralisada, a tremer de adrenalina e de algo que não conseguia identificar. Marco apareceu ao meu lado, com o rosto pálido. Jesus Cristo, Sophie, você quer morrer? Acabei de decidir dançar com o homem mais perigoso de Nápoles. Ele agarrou o meu braço, puxando-me em direção à entrada de serviço. Precisamos de conversar agora. No corredor de serviço, longe de olhares curiosos, Marco virou-se para mim. O que você estava a pensar? Ele estava ali sozinho, eu disse. Na defensiva. Todos o ignoravam. Ele é surdo. Sophie não está quebrado. Ele não precisa da piedade de uma empregada de mesa. Eu não estava a ter piedade dele. Eu respondi. Eu estava a ser humana. Marco passou a mão pelo cabelo ralo. Você tem ideia de quem ele é? Do que ele é capaz? Eu conheço os rumores. Não são rumores. A voz de Marco baixou para um sussurro áspero. Dante Haldi controla metade de Nápoles. A família dele controla os portos. Os políticos, a polícia, as pessoas que o contrariam desaparecem. Então acho que devo ficar grata por ele ter apenas dançado comigo. Isto não é uma piada. Marco parecia genuinamente assustado. Chamaste a atenção dele. Isso nunca é bom. Acho que chamei a atenção de todos, disse baixinho. Exatamente. Os ombros de Marco caíram. Apenas fica longe dele. Termina o teu turno. Vai para casa. Esquece que isto aconteceu. Acenei com a cabeça, embora soubesse que era impossível esquecer. O resto da noite passou num borrão. Servi bebidas em piloto automático, com a minha mente a repetir a dança. O peso da mão de Dante na minha cintura, a intensidade do seu olhar, a forma como ele me avisou. Cuidado. Quando o meu turno terminou à meia-noite, o cansaço tinha se instalado nos meus ossos. Troquei de roupa no vestiário dos funcionários, trocando o meu uniforme por jeans e um suéter. O meu telemóvel mostrava 3 chamadas perdidas da minha mãe, provavelmente a verificar como estava a Mia. Estava a procurar as minhas chaves na bolsa quando reparei nisso. Um pequeno cartão branco enfiado no bolso do meu casaco. Tirei-o com as mãos subitamente trêmulas, um cartão grosso e caro, com relevo dourado. 4 palavras em letra elegante. Dante Haldi solicita a sua presença. Abaixo disso, um endereço nas colinas fora da cidade. E um horário para amanhã, 20 horas. O meu sangue gelou. Não era um convite. Era uma intimação. Capítulo 2. A intimação. Mal dormi. Sempre que fechava os olhos, via o rosto de Dante. A cicatriz, os olhos escuros, a forma como os seus lábios tinham moldado o meu nome. Cuidado. O que significava isso? Era um aviso? Uma ameaça. Às 6 horas da manhã, desisti completamente de dormir. A Mia já estava lá acordada, sentada na sala do nosso pequeno apartamento com o seu elefante roxo favorito. Ela cantava para si mesma na língua inventada que usava quando pensava que ninguém a estava a ver. Bom dia, estrelinha, fiz sinal, sentando-me ao lado dela no sofá gasto. O rosto dela iluminou-se. Mamã, ela jogou os braços ao meu pescoço, apertando-me com força. Por um momento, o mundo pareceu simples novamente. Apenas eu e a minha filha na nossa pequena casa. Mas o cartão branco estava sobre a bancada da cozinha como uma bomba relógio. Depois do pequeno almoço, deixei a Mia na casa da minha mãe.
A mamã morava no mesmo bairro em que eu cresci. Casas pequenas, bem próximas umas das outras. O tipo de lugar onde todos sabiam da vida de todos. Você está com péssima aparência, disse a mamã assim que abriu a porta. Não dormiu? Trabalhei até tarde. Eu evitei responder. Não menti propriamente. Os olhos perspicazes da mamã deixaram-me sem palavras. Ela criou 3 filhos sozinha depois da morte do papá. Ela conseguia detectar uma mentira a 50 passos de distância, mas limitou-se a suspirar. Mia, vai buscar os teus brinquedos ao quarto. A Mia saiu a correr e a Murmur voltou-se para mim. O que se passa realmente? Nada, respondi rapidamente. Só que talvez tenha feito uma coisa estúpida ontem à noite. Que estupidez! Eu dancei com Dante Halde. A cor sumiu do rosto da mamãe. Ela se agarrou à moldura da porta. Diga que está brincando. Eu gostaria que estivesse, Madonna Sophie. A mão dela foi para o crucifixo no pescoço. Por que você faria isso? Porque todos estavam tratando ele como se fosse invisível, eu disse na defensiva. Você sabe como é isso com a Mia. A compreensão brilhou nos olhos dela. Depois, o medo. A Mia é uma criança. Dante Halde é um monstro. Ele também é surdo, eu apontei. E todos agem como se isso o tornasse menos perigoso, mais aceitável de ignorar. Ele é perigoso por causa do que faz, disse a mamã com firmeza. Não por causa do que não consegue ouvir. Ela estava certa. Eu sabia que ela estava certa, mas não conseguia tirar da cabeça a imagem dele sozinho, ou a maneira como os seus dedos se moviam em direção ao piano, procurando algo que ele havia perdido. Ele enviou-me isto, disse eu, tirando o cartão. A mamã leu-o, os lábios a ficarem finos. Não vais. Tenho de ir. Não, tens uma filha em quem pensar. É exatamente por isso que tenho de ir, disse eu baixinho. Se não aparecer, que mensagem isso transmite? Que tenho medo de que ele seja menos importante por ser surdo. A expressão da mamã suavizou-se com algo parecido com pena. Oh, Sophie, sempre foste corajosa demais para o teu próprio bem. Ou estúpida demais. Repeti as palavras de Marco. Talvez ambas as coisas. Ela colocou o cartão de volta nas minhas mãos. Tem cuidado e liga-me quando chegares a casa. O endereço levou-me para fora da cidade, até as colinas, onde Nápoles se estendia abaixo como um postal. Antigos olivais ladeavam a estrada estreita. Muros de pedra mais antigos do que países marcavam os limites das propriedades. Eu tinha pedido emprestado o carro da mamã, o meu próprio sedã antigo, que tinha morrido definitivamente no mês passado. O Fiat emprestado lidava com as curvas íngremes de forma nervosa. O motor gemia. Finalmente cheguei a portões de ferro. Altos, imponentes, claramente projetados para manter as pessoas fora. Uma câmara de segurança girou na minha direção. Eu levantei o carro para a lente, sentindo-me ridícula. Os portões se abriram silenciosamente. A entrada serpenteava por terrenos bem cuidados. Jardins que provavelmente custavam mais para manter do que eu ganhava em um ano. Uma fonte com golfinhos de mármore. E no final, uma vila que me deixou sem fôlego. Pedra e vidro, linhas modernas suavizadas por rosas trepadeiras. Tinha vista para a Bahia, uma vista tão perfeita que parecia pintada. Estacionei o Fiat emprestado ao lado de uma fila de carros de luxo que custavam mais do que todo o meu prédio. Antes mesmo de eu conseguir desatar o cinto, um homem apareceu na minha janela. O mesmo rosto de granito da noite anterior. Um dos guarda-costas de Dante. Abriu a minha porta sem pedir. Venha comigo, disse ele no inglês com sotaque forte. Seguiu porque que escolha tinha? O interior da vila combinava com o exterior. Elegante sem ser ostentoso. Arte moderna nas paredes, pisos de madeira brilhantes, janelas do chão ao teto, que faziam a Bahia parecer perto o suficiente para tocar. Ele estava no que parecia ser um escritório. Estantes do chão ao teto cobriam 2 paredes, cheias de volumes encadernados em couro em vários idiomas. Uma mesa enorme dominava uma das extremidades, e Dante estava junto às janelas, com as mãos cruzadas atrás das costas, olhando para o seu império. Ele usava calças escuras e uma camisa branca impecável, com as mangas enroladas até os cotovelos. Mais casual do que na noite anterior, mas de alguma forma ainda mais intimidante no seu próprio espaço. Ele não se virou quando entrei. O guarda-costas tocou no meu ombro, indicando-me uma cadeira em frente à secretária. Então esperamos. O meu coração batia forte.
As minhas mãos suavam. Todos os meus instintos gritavam para eu fugir. Finalmente Dante virou-se. À luz do dia, pude ver detalhes que não tinha percebido. A cicatriz era mais profunda do que eu pensava. Os seus olhos eram, na verdade, castanhos escuros, não pretos, e as linhas finas ao redor dos olhos sugeriam que ele era mais velho do que eu inicialmente imaginava. Talvez com cerca de 40 anos. Após puxar questões, ele dirigiu-se à secretária, sentando-se na sua borda em vez de atrás dela, perto o suficiente para que eu tivesse de olhar para cima para encontrar os seus olhos. Ele assinou. Você veio. Você solicitou-me. Eu respondi por sinal. Parecia imprudente recusar. Um sorriso tênue tocou os seus lábios. Pelo menos não é estúpida. Mudei de posição na cadeira. Por que estou aqui? Ele hesitou por um longo momento. Então levantou-se e dirigiu-se a um aparador, servindo 2 copos de um líquido âmbar. Ofereceu-me um. Não bebo, disse em voz alta, depois lembrei-me e fiz o sinal. Hoje vais beber, respondeu ele, colocando o copo na minha mão. O cristal era pesado, caro. O álcool dentro dele cheirava a fogo e carvalho. Dante voltou para a beira da secretária com o seu próprio copo na mão. Tomou um gole sem tirar os olhos do meu rosto. Sabes o que fizeste ontem à noite? Ele sinalizou com a mão livre. Os movimentos eram precisos. Dancei contigo. Fizeste-me visível. Os seus sinais eram precisos, controlados. Entendes o que isso significa? Que as pessoas te viram, que as pessoas se vão lembrar que me viste. Ele pousou o copo. Essa associação é perigosa, Sophie. A forma como ele sinalizou o meu nome causou-me um arrepio indesejado. Não pensei. Não, não pensaste. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Fala-me sobre ti. A mudança repentina de direção apanhou-me desprevenida. Por quê? Porque agora a tua vida está ligada à minha. Preciso de saber que tipo de problema te vais tornar. Não sou um problema, disse na defensiva. Todos acabam por ser um problema. A sua expressão permaneceu neutra. Onde moras? Hesitei. Depois fiz sinais com o meu endereço. As suas sobrancelhas levantaram-se ligeiramente. Não é um bom bairro. É o que posso pagar. Tem família? A minha mãe. E fiz uma pausa. A minha filha. Algo mudou na sua expressão. Filha. Ela tem 5 anos. Mia, o pai foi-se embora, desde que engravidei. Dante absorveu essa informação com um leve aceno de cabeça. Trabalho no hotel quando posso. Catering para eventos, qualquer coisa que pague. Não é suficiente. Claramente ele assinou com naturalidade, sem crueldade. O suficiente para sobreviver. E a sua filha? Ele observou-me atentamente. Ela é como você? Eu franzi a testa. O que quer dizer? A audição? Oh, não, ela é surda. Nasceu assim. Todo o seu comportamento mudou. O cálculo nos seus olhos suavizou-se ligeiramente. Aprendeu linguagem gestual por causa dela. Claro, claro, repetiu ele. Havia algo de amargo no gesto. Nem toda a gente o faz. Eu sei. Olhamos um para o outro através do escritório. 2 pessoas que compreendiam o que significava amar alguém que o mundo tentava ignorar. Isto muda as coisas. Ele finalmente assinou. Que coisas? O meu problema. Ele levantou-se, dirigindo-se novamente para as janelas. Pensei que fosse apenas uma mulher imprudente que fez uma escolha tola. Mas compreende o que significa ser rejeitada. Ter pessoas a falar sobre si como se não estivesse ali. Compreendo, admiti. Ele voltou-se para mim. Isso faz de si a pessoa mais perigosa que já conheci, ou a mais útil. A minha garganta ficou seca. Não compreendo. Estou a oferecer-lhe um cargo. Um cargo na minha casa. Ele assinou de forma clara e deliberada. O meu mundo é complicado. Preciso de alguém que saiba navegar nele, que compreenda tanto o mundo dos ouvintes como o dos surdos. Quer contratar-me? Preciso de um intérprete. Alguém que possa facilitar a comunicação quando necessário. Alguém em quem eu possa confiar. Acabaste de me conhecer, eu apontei. Como sabes que podes confiar em mim? Eu não sei. A honestidade dele foi surpreendente. Mas tens uma filha que depende de ti. Isso faz de ti previsível, confiável. O cálculo frio nas palavras dele deveria ter me ofendido. Em vez disso, achei estranhamente honesto. O que essa posição envolveria? Assinei cuidadosamente. Trabalharia para mim 3 dias por semana. Traduziria quando necessário.
Ajudaria a coordenar certos aspectos do meu negócio que exigem discrição. O seu negócio ilegal. Você sorriu levemente. Prefiro pensar nisso como um negócio complicado. Não quero fazer parte de nada que possa colocar-me em risco, e é por isso que estará protegida. Ele assinou com ênfase. Qualquer pessoa que trabalhe para mim fica sob a minha proteção. Tu e a tua filha estariam mais seguras do que nunca. Pensei na fechadura avariada do nosso apartamento. No bairro onde, por vezes, os tiros nos acordavam à noite. Na forma como agarrava o meu spray de pimenta sempre que caminhava até ao carro depois de escurecer. Qual é o salário? Ele escreveu um número num pedaço de papel e deslizou-o pela secretária. Fiquei a olhar para ele. As minhas mãos tremiam. Por mês, esclareceu ele. Isso é mais do que ganho em 6 meses. Eu sei quanto ganha. Mandei investigar-te depois da noite passada. Claro que sim. Isto é uma loucura, disse em voz alta, esquecendo-me de assinar. Ele percebeu na mesma. É mesmo? Precisa de dinheiro. Preciso de alguém com as suas competências. É uma transação simples. Nada em si é simples. Assinei. O seu sorriso tornou-se severo. É verdade. Olhei novamente para o número. Aquele dinheiro mudaria tudo. Um apartamento seguro, boas escolas para a Mia. Não teria mais de escolher entre eletricidade e compras. Mas também me ligaria a Dante Howdy, ao seu mundo, aos seus perigos. Preciso de pensar nisso. Assinei. Não. A sua resposta foi imediata. Decide agora. Isso não é justo. A vida não é justa, Sophie. Mas estou a oferecer-te uma oportunidade de torná-la menos injusta. Levantei-me, precisando de distância para pensar. Precisava de ar. O que acontece se eu disser não? Nada. Ele assinou calmamente. Sai por aquela porta. Nunca mais nos falamos. Continuas a lutar. Eu encontro outra pessoa. E se eu disser sim, a tua vida muda. Passas a fazer parte do meu mundo, sob a minha proteção, o que significa que segues as minhas regras. Que regras? Não falas sobre os meus negócios com ninguém. Não questionas as minhas decisões. Não traz a minha confiança. Os seus sinais tornaram-se mais nítidos. Se quebrares qualquer uma dessas regras, as consequências serão severas. Para mim ou para a Mia, a sua expressão endureceu. Eu não magoo crianças, Sophie, mas tornaria a tua vida muito difícil. Eu acreditei nele. Pensei na Mia. Na vida que eu poderia dar a ela com esse dinheiro. Nas oportunidades que ela merecia. E pensei no Dante sozinho naquele salão de baile. Na maneira como os seus dedos se moviam ao som de uma música que ele não podia ouvir. Talvez eu fosse estúpida, talvez fosse imprudente, mas acenei com a cabeça. Eu aceito. Algo parecido com satisfação cruzou o seu rosto. Ótimo! Ele tirou um contrato já preparado. Claro que estava. Li-o cuidadosamente. Os termos eram claros. 3 dias por semana, horário flexível, pagamento mensal em uma conta que ele abriria, acordo de confidencialidade, sigilo e uma cláusula que me deixou sem fôlego. Em caso de traição comprovada, todos os bens fornecidos serão recuperados e serão tomadas medidas legais em toda a extensão da lei. Assine, ele ordenou. Peguei na caneta. A minha mão tremeu ligeiramente enquanto escrevia o meu nome. Quando larguei a caneta, Dante levantou-se. Estendeu a mão. Bem-vinda ao meu mundo, Sophie. Apertei a sua mão. O seu aperto era caloroso, firme, e de alguma forma parecia selar um acordo com o próprio diabo. E agora? Perguntei. Agora vai para casa. Arruma o que precisas. Amanhã vais mudar-te para a casa de hóspedes. Desculpa. O quê? Se trabalhas para mim, vais morar na propriedade. É mais seguro assim. Tenho a Mia. Ela vai contigo. Há uma escola a 5 minutos daqui. É melhor do que onde ela está agora. Tudo estava a acontecer muito rápido. Não posso simplesmente... Pode e vai. Ele foi firme. Isso não é negociável. Engoli em seco. Um dia. Preciso de um dia para organizar tudo. Tudo bem. Ele pegou o telemóvel, digitou algo e mostrou-me a tela. É o Anton. Ele vai ajudá-la a se mudar amanhã. Esteja pronta às 9 horas. Antes que eu pudesse responder, ele se virou e foi embora, desaparecendo por uma porta que eu não tinha notado. Anton apareceu, o mesmo guarda de rosto impassível de antes. Por aqui, disse ele, já se dirigindo para a saída. Seguiu-a entorpecida, com a mente a mil.
O que é que eu tinha acabado de concordar? Capítulo 3: A Casa de Hóspedes. Fiel à sua palavra, Anton chegou precisamente às 9 horas. Ele conduzia um SUV preto com vidros escuros e ajudou a carregar os nossos mega-pertences sem comentar. Mia conversava animadamente no banco de trás, fazendo perguntas mais rápido do que eu conseguia responder. Para onde estamos a ir, mamã? Para uma nova casa, estrela. Vai ter jardim? Acho que sim, ela gritou de alegria, pulando no banco. Mamãe estava menos entusiasmada. Ela segurou as minhas mãos com força antes de partirmos, com os olhos marejados. Promete-me que vais ter cuidado. Prometo. E se algo parecer errado, se ele te assustar, eu vou embora imediatamente. Ela acenou com a cabeça, mas a dúvida sombreava o seu rosto. A vila parecia ainda mais impressionante à luz da manhã. O sol dourado banhava as paredes de pedra e fazia a baía brilhar como diamantes espalhados. Anton conduziu-nos pela casa principal até uma estrutura menor escondida entre oliveiras. A casa de hóspedes. Era maior do que o nosso apartamento. Exterior de pedra combinando com a vila principal. Portas em arco. Um terraço com vista para os jardins. Lá dentro, parei de repente. O espaço era lindo. Planta aberta, cozinha moderna, móveis confortáveis. O mais surpreendente, estava totalmente mobiliado e claramente preparado para nós. 2 quartos. O menor já estava montado como um quarto de criança. Roupa de cama roxa, estantes, brinquedos, tudo o que a Mia adorava. Como é que ele sabia? Perguntei ao Anton. O Sr. Rinaldi é meticuloso, foi tudo o que ele disse. Mia correu de quarto em quarto, sinalizando a sua excitação tão rapidamente que as suas mãos ficaram borradas. Fiquei parada no meio da sala impressionada. Isto estava realmente a acontecer. Agora morávamos mesmo aqui. O Sr. Rinaldi espera-vos na casa principal em 1 hora, disse Anton. Voltarei para acompanhá-los. Depois que ele saiu, ajudei Mia a se instalar. Ela imediatamente reivindicou o quarto roxo, arrumando os seus bichinhos de pelúcia com grande concentração. Gostas, estrelinha? Perguntei. Ela acenou com a cabeça enfaticamente. É a melhor casa de sempre. Gostaria de poder partilhar a sua alegria simples. Exatamente 1 hora depois, Anton bateu à nossa porta. Mia insistiu em vir conosco, e eu não tive coragem de recusar. O interior da vila principal era ainda mais impressionante do que eu tinha visto inicialmente. Anton conduziu-nos por corredores elegantes até uma sala diferente desta vez, um jardim de inverno repleto de plantas e luz da tarde. Dante estava perto de uma palmeira enorme, examinando as suas folhas. Ele usava calças escuras e uma camiseta preta que revelava braços musculosos marcados com cicatrizes. Algumas antigas, outras relativamente recentes. Ele virou-se quando entramos, seus olhos passando de mim para Mia. A minha filha escondeu-se atrás das minhas pernas por cerca de 3 segundos. Então a curiosidade prevaleceu. Ela deu um passo à frente e sinalizou com ousadia. Olá, sou a Mia. É o Sr. Dante? A sua expressão mudou. Algo mais suave cruzou os seus traços severos. Ele ajoelhou-se ao nível dela, o que reduziu a sua altura considerável a algo menos intimidante. Olá, Mia, sinalizou ele. Os seus movimentos eram suaves, ajustados para a compreensão de uma criança. Sou o Dante. Bem-vinda à minha casa. Tenho uma casa grande, sinalizou ela. Tenho, e muitas plantas. Gosto de plantas. Eu também, disse ela radiante. A mamã diz, mas eu mato-as. Um sorriso surgiu nos seus lábios. O primeiro sorriso genuíno que eu via nele. Talvez eu possa ensinar-te como mantê-las vivas. A sério? A sério? Eu observei essa troca. Atordoada. O temido chefe da máfia, ajoelhado no seu jardim de inverno, sinalizando pacientemente com a minha filha de 5 anos. Mia, sinalizei. Sr. Dante, preciso de falar sobre trabalho. Pode esperar aqui? Posso olhar para as plantas? Com cuidado, acrescentou Dante. E não toque em nada afiado. Ela acenou com a cabeça seriamente e imediatamente começou a examinar uma samambaia próxima com intensa concentração. Dante levantou-se, sua expressão voltando ao normal ao se virar para mim. Ela é inteligente, ele sinalizou. Ela é, e completamente destemida. Ela não sabe que deveria ter medo de você. Eu sinalizei honestamente. Ótimo. Ele gesticulou para que eu o seguisse até uma área com assentos. Vamos manter assim.
Sentamos em cadeiras confortáveis, dispostas ao redor de uma mesa baixa. Através das janelas, eu podia ver Mia a estudar cuidadosamente cada planta. Preparei um escritório para ti, Dante sinalizou. Trabalharás lá quando estiveres a interpretar documentos ou a coordenar comunicações. Quando precisar de ti para reuniões, Anton irá buscar-te. Que tipo de reuniões? Reuniões de negócios? Os seus sinais eram deliberadamente vagos. Às vezes, negócios jurídicos. E nas outras vezes, não precisas de detalhes que não precisas. Apenas interpreta o que eu te disser para interpretar. Não gosto de ir às cegas. Tu vais te adaptar. Ele pegou um tablet e me entregou. Este é teu, criptografado. Usa-o para todas as comunicações de trabalho. Nunca uses os teus dispositivos pessoais para nada relacionado aos meus negócios. Peguei o tablet, observando como parecia caro e sofisticado. Existem regras, ele continuou. Não sai da propriedade sem informar Anton. Não discute os meus negócios com ninguém, incluindo a tua mãe. Não faz perguntas sobre coisas que não lhe dizem respeito. São muitas regras. Este é um mundo perigoso, Sophie. As regras mantêm-na viva. Um arrepio percorreu a minha espinha. E a Mia assinei com cuidado. Quais são as regras para ela? Ela é uma criança. Regras diferentes. Ela pode frequentar a escola que mencionei, brincar nos jardins, viver normalmente. Os seus sinais suavizaram-se. Não vou deixar este mundo tocá-la. Eu queria acreditar nele. E quanto a visitas? A minha mãe pode visitar-me com aviso prévio? Sim, ele hesitou, depois acrescentou. Vou investigá-la primeiro por motivos de segurança. Vais investigar a minha mãe. Eu investigo toda a gente. O seu tom natural sugeria que isso era completamente normal no seu mundo. Não leves a peito. Durante a hora seguinte, ele explicou-me as expectativas. A minha agenda variaria de acordo com as necessidades dele. Algumas semanas poderiam ser tranquilas, outras intensas. Eu estaria de plantão, mas ele respeitaria os limites em relação a Mia. Ele mostrou-me o escritório que preparou. Uma bela sala com uma secretária, equipamento informático sofisticado e uma janela com vista para o jardim. Tudo o que eu poderia precisar já estava lá. Tinha muita certeza de que eu aceitaria, assinei. Normalmente acerto em relação às pessoas. E quando erro, corrijo os meus erros rapidamente. A ameaça implícita não me escapou. Voltamos para o jardim de inverno e encontramos Mia ainda absorta na observação das plantas. Ela tinha feito amizade com um pequeno lagarto que aparentemente vivia entre as samambaias. Dante observava-a com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ela lembra-me alguém. Ele assinou baixinho. Quem? Alguém que perdi. Ele não deu mais detalhes. Antes que eu pudesse perguntar, o telemóvel dele vibrou. Ele olhou para ele com uma expressão mais séria. Preciso tratar de uma coisa, ele sinalizou. Anton irá mostrar-lhe o resto da propriedade. O jantar é às 7, se quiser juntar-se a mim. É obrigatório? Não, mas seria bom conversarmos de forma mais informal para nos entendermos melhor. Vou pensar nisso. Ele acenou com a cabeça já a caminho da porta. Então, parou e voltou-se. Obrigado, ele sinalizou. Pelo quê? Pelo ontem. Por me receber. Antes que eu pudesse responder, ele se foi. Mia correu até mim, sinalizando animadamente sobre o lagarto e todas as plantas que ela descobriu. Eu mal a ouvi. Minha mente estava presa nas últimas palavras de Dante. A vulnerabilidade escondida naquele simples obrigado. Em que é que eu nos tinha metido? Capítulo 4. Primeira tarefa. Adaptamo-nos à nossa nova vida com uma facilidade surpreendente. A Mia adorava tudo na propriedade. Os jardins tornaram-se o seu reino. Ela passava horas a explorar, a fazer amizade com insetos e pequenos animais. A escola que o Dante tinha mencionado ficava realmente a 5 minutos de distância. Era pequena, exclusiva, com professores especializados em educação para surdos. A Mia prosperou lá. Na primeira semana, o meu trabalho efetivo foi mínimo. Organizei o escritório, familiarizei-me com a agenda de Dante, aprendi a disposição da propriedade. Vi-o raramente durante aqueles primeiros dias, vislumbres através do jardim, o seu SUV a sair de manhã cedo, a sua silhueta no escritório tarde da noite. Mas sentia a sua presença constantemente na forma como a segurança se movia pela propriedade, na atenção cuidadosa dada à nossa segurança, nos pequenos detalhes que continuavam a aparecer. Flores frescas na nossa casa de hóspedes,
Os snacks favoritos da Mia estocados na cozinha. Livros em ASL adicionados ao quarto dela. Alguém estava a prestar atenção e esse alguém era Dante Haldi. No oitavo dia, Anton bateu à minha porta às 6 da manhã. O Sr. Haldi precisa de si agora. Apressei-me a vestir-me com o coração a bater forte. A mamã estava a ficar conosco esta semana. Então não precisava de me preocupar com a Mia. O que se passa? Fiz sinais para o Anton enquanto corríamos para a casa principal. Ele só disse que era um assunto de negócios. O escritório estava cheio de homens, 5 deles, incluindo o Dante. Estavam em volta da secretária dele, com uma tensão tão forte que se podia cortar. Os olhos do Dante encontraram os meus imediatamente. Ele apontou para uma cadeira ao lado dele. Preciso que traduza, fez ele sinais. Um parceiro de negócios, a audiência dele. Preciso garantir que nada se perde na tradução. Um dos homens deu um passo à frente. Na casa dos 50 anos, fato caro, olhos calculistas. Falou em italiano rápido, gesticulando enfaticamente com as mãos. Ouvi e depois fiz sinais para Dante. Ele está a dizer que a remessa foi interceptada pela alfândega. Afirma que não foi culpa dele. Informação errada. Dante cerrou os dentes. Pergunta-lhe quem forneceu a informação. Traduzi a pergunta. A resposta do homem foi defensiva, agressiva. Culpou alguém chamado Marco. Disse que Marco lhe tinha garantido que a rota estava livre. Dante levantou-se lentamente. O movimento deixou todos os homens na sala tensos. Ele fez-me sinais. Diga-lhe que não aceito desculpas. Diga-lhe que tem 3 dias para recuperar a remessa ou fornecer uma compensação igual ao seu valor. Traduzi cuidadosamente, mantendo a voz neutra, apesar do meu pulso acelerado. O homem discutiu com o rosto vermelho. Alternava entre italiano e inglês, a raiva tornando-o descuidado. Eu captei cada palavra e fiz sinais para Dante. Finalmente, Dante levantou a mão. O silêncio caiu imediatamente. Ele fez sinais para mim. Seus movimentos eram precisos e rápidos. Diga a ele que isso não é uma negociação. 3 dias, sem desculpas. Se ele falhar, nossa parceria termina permanentemente. E finais no meu mundo raramente são agradáveis. Eu hesitei. A ameaça era clara. Ele realmente queria que eu traduzisse isso exatamente? Seus olhos fixaram os meus. Diga-lhe exatamente, eu disse. O rosto do homem empalideceu. Ele acenou com a cabeça rapidamente. Gaguejou algo sobre consertar as coisas e praticamente fugiu da sala. Os outros homens o seguiram, deixando apenas Dante, Anton e eu. Dante afundou na cadeira, esfregando as têmporas. Obrigado, ele sinalizou. O que havia na remessa? Perguntei antes que pudesse me conter. Os olhos dele se aguçaram. O que eu disse sobre perguntas? Disseste para não perguntar sobre coisas que não me dizem respeito, mas acabaste de me envolver nisso. Ele gaguejou por um longo momento. Então, mercadorias legítimas. Suprimentos médicos a caminho de um hospital em Palmo, mas eles estavam a viajar por canais que o governo não aprova, porque os canais oficiais levam meses e custam 3 vezes mais. Então, estás a contrabandear medicamentos? Estou a fornecer bens necessários por meios eficientes. Os seus sinais eram factuais. A lei e a moralidade nem sempre estão alinhadas. Pensei na Mia, nos medicamentos de que ela precisava quando era bebê, em como eram caros, em como tínhamos lutado. Eu entendo, assinei silenciosamente. Entende? Ele inclinou-se para a frente, porque parece incerta. Estou incerta sobre muitas coisas, mas não sobre por que alguém contornaria sistemas falhos para ajudar as pessoas. Algo mudou na sua expressão. Não és o que eu esperava, Sophie. O que esperavas? Medo. Julgamento. Os seus sinais eram diretos. A maioria das pessoas olha para mim e decide que sou um monstro. És? Perguntei antes que pudesse me conter. O seu sorriso era afiado e frio. Sim, mas sou um monstro com um código. Antes que eu pudesse responder, o seu telemóvel vibrou. Ele olhou para ele, a sua expressão escurecendo. Digitou algo, depois olhou para mim novamente. Preciso sair. Estarei fora a maior parte do dia. Devo ficar disponível? Não. Passe tempo com a sua filha. Ligarei se precisar de si. Ele já estava se dirigindo para a porta. Então parou. Sophie. Sim, você se saiu bem hoje. Não recuou, não hesitou. Isso é raro. Então ele se foi, deixando-me sozinha no escritório com os meus pensamentos acelerados.
Naquela noite, Mia e eu jantamos no terraço da casa de hóspedes. Mamãe tinha feito macarrão e ficamos sentadas a ver o pôr do sol pintar a baía em tons de laranja e rosa. Gostas daqui? Estrelinha. Eu fiz sinal. Ela assentiu com entusiasmo. O senhor Dandante me mostrou a sua biblioteca hoje. Ele tem livros em linguagem de sinais, é mesmo? Ele disse que eu posso pegar emprestado qualquer um que eu quiser. Ela fez uma pausa, mastigando pensativamente. Ele é simpático, mamã. Mesmo que pareça assustador, as aparências enganam. Eu sinalizei. Mamã olhou para mim com olhos compreensivos. Ele está a conquistar-te. Não sei o que queres dizer. Ela sorriu tristemente. Sim, sabes. Tem cuidado, Sophie. Homens como ele. Eles são complicados. Tudo é complicado. Mamã. Algumas complicações são mais perigosas do que outras. Ela tinha razão. Mas eu já estava demasiado envolvida para desistir agora. Mais tarde, naquela noite, depois de a Mia adormecer, fiquei na varanda a olhar para a casa principal. As luzes brilhavam na janela do escritório. Ele tinha voltado. Perguntei-me o que ele estaria a fazer, quem ele teria visto hoje, que perigos ele teria enfrentado, e perguntei-me por que me importava. Capítulo 5. Ponto de ruptura. As 3 semanas seguintes foram uma rotina que parecia quase normal. Eu trabalhava de manhã, enquanto a Mia estava na escola. O Dante chamava-me para várias reuniões e traduções. Algumas eram negócios legítimos. Outras existiam em áreas cinzentas da moralidade que eu estava a aprender a não examinar de perto. À tarde, ia buscar a Mia à escola. Explorávamos a propriedade ou trabalhávamos no jardim que Dante nos tinha dado permissão para cultivar. As noites eram mais tranquilas. A Mia lia ou brincava. A mamã cozinhava. E às vezes, se o Dante estivesse em casa, ele aparecia no nosso terraço com alguma desculpa. Ele queria verificar o jardim, entregar um livro para a Mia ou discutir a programação do dia seguinte. Mas todos nós sabíamos a verdade. Ele estava solitário. O homem mais perigoso de Nápoles estava desesperadamente e dolorosamente solitário. E lentamente, com cuidado, algo estava a crescer entre nós. Não era bem amizade, ainda não era nada mais, mas uma conexão construída com base na compreensão. Ele sabia o que significava estar isolado. Eu também. Ele compreendia o peso da responsabilidade. Eu também. E ambos amávamos intensamente de forma protetora, de maneiras que nos tornavam vulneráveis. Uma noite, ele ficou para jantar. A mamãe tinha feito comida a mais e eu o convidei sem pensar. Sentou-se à nossa pequena mesa, parecendo quase desconfortável naquele ambiente doméstico, mas a Mia conversava animadamente, contando-lhe o seu dia com detalhes tão vívidos que ele chegou a rir. O som era enferrujado, como se ele tivesse esquecido como fazer isso. Depois do jantar, a Mia adormeceu no sofá no meio de uma frase. O Dante ajudou-me a levá-la para a cama, com movimentos surpreendentemente gentis. Ficamos na porta do quarto dela, observando-a dormir. Ela é notável, ele sinalizou. Ela é. Você se saiu bem sozinha com ela. Eu tive que me sair. Ninguém mais o faria. Ele virou-se para me encarar de frente. O corredor era estreito e, de repente, ele estava muito perto. Eu teria feito, ele sinalizou. As palavras pairaram entre nós, esperando com um significado impossível. Você nem nos conhece. Eu sinalizei de volta. Estou a aprender. Os olhos dele fixaram os meus. Escuros, intensos, cheios de coisas que nenhum de nós sabia como dizer. O momento se prolongou, quebrou. Ele deu um passo para trás. Eu devo ir, Dante. Ele parou na porta. Obrigado pelo jantar. Por me tratar como o quê? Como uma pessoa. O seu sorriso era triste. Isso é mais do que a maioria faz. Depois que ele saiu, fiquei na varanda por um longo tempo, tentando entender o que estava a acontecer. Isso não fazia parte do plano. Eu não deveria vê-lo como humano. Não deveria me importar. Mas eu me importei. Deus me ajude, eu me importei. O ponto de ruptura veio 2 dias depois. Eu estava no meu escritório traduzindo um contrato complicado quando o Antony rompeu sem bater. Venha agora. O Sr. Haldi precisa de você imediatamente. Seu tom fez meu sangue gelar. Eu corri. O escritório estava um caos. 3 homens discutindo em voz alta. Dante estava atrás da sua mesa, com o rosto esculpido em pedra. Mas foi o 4º homem que me fez parar de repente. Ele era jovem, com cerca de 20 anos, amarrado a uma cadeira, com sangue a escorrer do lábio partido.
Os olhos de Dante encontraram os meus. Ele assinou rapidamente. Este homem traiu-me. Vendeu informações a uma família rival. Preciso que traduza a sua confissão. Acho que não consigo. Tem de conseguir, Dante. É necessário. Os seus sinais eram duros, intransigentes. Este é o meu mundo, Sophie. Eu disse-lhe que não era bonito. O jovem olhou para mim com olhos aterrorizados. Por favor, disse ele em italiano. Por favor, ajude-me. Olhei para Dante e vi o cálculo frio em seu rosto. Este era o monstro que todos temiam. E estavam a pedir-me para ajudá-lo. O que quer que eu faça? Sinalizei, com as mãos a tremer. Pergunte a ele para quem ele vendeu as informações. Eu traduzi. O jovem soluçou. Nomes foram revelados. Detalhes. Locais. Assinei tudo para Dante com o estômago embrulhado. Quando terminou, Dante acenou para Anton. O guarda-costas puxou o jovem para que se levantasse. Espera, assinei. O que vai acontecer com ele? Justiça. Isso não é uma resposta. É a única resposta que vais ter. Arrastaram o jovem para longe. Os seus passos ecoaram pelo corredor até que uma porta se fechou, isolando-os. Fiquei paralisada, a tremer. Dante contornou a secretária até estar perto o suficiente para me tocar. Mas não tocou. Apenas ficou ali parado, à espera. Vais matá-lo. Assinei. Vou fazer o que for necessário para proteger a minha família, o meu negócio e todos aqueles que estão sob a minha proteção, incluindo tu e a Mia. Matando alguém, eliminando uma ameaça. Os seus sinais eram precisos, sem emoção. É isto que eu faço, Sophie. É quem eu sou. Eu sabia disso. Respondi por sinais, com lágrimas a arderem nos meus olhos. Mas saber e ver são coisas diferentes. Sim, são. Ele observou-me atentamente. Então agora decide. Consegues viver neste mundo? Ou queres ir embora? A pergunta pairou entre nós como uma lâmina. Pensei na Mia, na nossa casa segura, no dinheiro que tinha mudado as nossas vidas. E pensei nos olhos aterrorizados do jovem. Não sei. Assinei honestamente. Então descobre. Ele virou-se dispensando-me. Tens até amanhã de manhã. Voltei cambaleando para a casa de hóspedes, com a mente a girar. A mamã olhou para o meu rosto e puxou-me para os seus braços. O que aconteceu? Contei-lhe tudo. O homem amarrado, a confissão, o cálculo frio de Dante. Tens de ir embora, disse ela imediatamente. Esta noite, faz as malas e vai. E para onde, mamã? De volta ao nosso antigo apartamento. De volta à luta. Melhor pobre do que cúmplice de um assassinato. Ela estava certa. Eu sabia que ela estava certa. Mas quando olhei para a Mia a dormir pacificamente no seu quarto roxo, não consegui imaginar afastá-la dessa segurança. Essa oportunidade, eu estava realmente a pensar em ficar. Depois do que testemunhei, fiquei acordada a noite toda, lutando com a minha consciência. Ao amanhecer, ainda não tinha uma resposta. Capítulo 6. Escolha. Dante encontrou-me no jardim ao amanhecer. Eu não tinha dormido, não tinha trocado de roupa, apenas me sentei entre os tomateiros, observando o céu clarear e tentando decidir quem eu era. Ele sentou-se ao meu lado no banco de pedra, perto, mas sem me tocar, por um longo tempo. Não dissemos nada. Finalmente eu assinei. Tu o mataste? Não. Olhei para ele com severidade. Ele está vivo. Os sinais de Dante eram moderados. Espancado, assustado, mas vivo. Ele será libertado ainda hoje com uma mensagem para os seus novos empregadores. Por quê? Porque, apesar do que pensas, não sou um monstro que mata por impulso. Ele olhou-me nos olhos. Eu dou exemplos quando necessário. Mas a morte desnecessária não serve para nada. Tu querias que eu pensasse que o matarias. Eu queria que visses o pior de mim antes de te envolveres mais. A sua honestidade era surpreendente. Precisavas de saber como este mundo realmente é. Aquilo foi um teste. Tudo é um teste, Sophie. A sua expressão suavizou-se ligeiramente. Mas tu passaste, eu não fiz nada. Tu ficaste. Testemunhaste algo terrível e não fugas. Isso requer força. Ou estupidez, assinei, ecoando a nossa primeira conversa. Talvez ambos. Ele quase sorriu. Uma vez perguntaste-me se eu era um monstro. A resposta é sim, mas sou um monstro com regras. Não magoo inocentes. Não ataco famílias. Não lido com drogas ou tráfico humano. Movo dinheiro, facilito o comércio, protejo o meu território.
Robin Hood com um número de mortos, mais complicado do que isso. Mas sim, o sol nasceu no horizonte, pintando tudo de dourado. Vou ficar. Assinei finalmente, mas tenho condições. Ele ergueu uma sobrancelha. Estás a negociar. Disseste que tudo é um teste. Considere isso meu. Interessante. Quais são as suas condições? Não vejo nada que envolva diretamente assassinato. Não participo em interrogatórios como o de ontem, e se alguma coisa ameaçar diretamente a segurança da Mia e partimos imediatamente. Ele considerou isso aceitável. E mais uma coisa, continue. Diga-me sempre a verdade. Chega de testes. Chega de lições de moral. Se faço parte deste mundo, trate-me como um parceiro, não como uma criança. Os seus olhos brilharam com algo parecido com respeito. Estás mais ousada do que há 3 semanas. Tu fazes isso acontecer em mim. Ele levantou-se, oferecendo a mão para me ajudar a levantar. Eu a segurei e ele puxou-me para ficar de pé, mas não soltou imediatamente. Parceiros. Então ele assinou com a mão livre. Parceiros. Nós apertamos as mãos, formal e vinculativamente. Enquanto caminhávamos de volta para casa, senti o peso da minha escolha assentar sobre mim. Eu tinha cruzado uma linha. Não havia mais volta agora. Mas estranhamente eu não sentia medo. Eu sentia certeza. Mais tarde, naquela semana, Dante convidou Mia e eu para jantar na casa principal. Não era um jantar de trabalho, era um jantar de verdade. O seu cozinheiro preparou uma refeição elaborada. Nós comemos em uma sala de jantar que eu nunca tinha visto antes, cercada por arte renascentista e luz de velas. Mia estava no paraíso. Ela gesticulava sobre tudo: as pinturas, o lustre, o formato da massa em forma de conchas. Dante respondia a todas as perguntas com uma paciência surpreendente. Por que é que vive sozinho? Perguntou ela com a franqueza de uma criança. As mãos dele pararam no meio do gesto. Porque perdia as pessoas com quem queria viver. Para onde foram? Para longe? Há muito tempo. Podem voltar? Não, Estrela. Algumas pessoas partem e nunca mais voltam. Mia pensou seriamente nisso. Isso é triste. Sim, concordou ele. É, mas agora tens-nos a nós, disse ela sorrindo. Podemos viver aqui e não ficará sozinho. A expressão de Dante mudou. Por um momento a armadura caiu e vi a emoção crua por baixo. Ele olhou para mim, impotente, e vi a verdade. Este homem assustador estava a desmoronar-se de solidão. E a minha filha, com o seu coração inocente, percebeu isso imediatamente. Obrigado, Mia, ele sinalizou gentilmente. Isso é muito gentil. Depois do jantar, fomos para a sala de estar. Mia enrolou-se no sofá com um livro, enquanto Dante e eu nos sentamos junto à lareira. Ela tem um dom, ele sinalizou. Para ver as pessoas claramente, ela herdou isso da mãe. Respondi em linguagem gestual antes de poder pensar melhor. Os seus olhos fixaram os meus. É isso que fazes? Vê-me claramente? Estou a tentar. E o que vê? Um homem que se esqueceu de como deixar as pessoas entrarem. Ele desviou o olhar depois da minha mulher morrer. Você era casado? Sim, ele gesticulou com rigidez. O cancro levou-a a 8 anos. Estávamos casados há apenas 3 anos. Lamento muito. Achei que tinha destruído a capacidade do mundo de me surpreender com crueldade. Mas ao vê-la definhar, ele parou de sinalizar, deixando as mãos cair no colo. Sem pensar, estendi a mão e segurei a dele. Ele olhou para as nossas mãos unidas, como se tivesse esquecido como era o conforto humano. Você a amava muito. Sinalizei com a mão livre mais do que sabia dizer. Ele sinalizou desajeitadamente com uma mão, e quando ela morreu, parei de tentar me conectar com alguém. Era mais fácil ser o monstro que todos esperavam. Mas a Mia não vê um monstro, não. Ele sorriu levemente. Ela vê alguém que precisa de amigos. E eu, o que achas que vejo? Ele virou a minha mão na sua, traçando as linhas da minha palma com o polegar. O toque enviou uma descarga elétrica pelo meu braço. Acho que vês demais. Ele finalmente sinalizou. E isso me assusta. Por quê? Porque se vês tudo de mim, o bom e o terrível, e ainda assim ficas. Os seus sinais eram hesitantes, vulneráveis. Então terei que admitir que não sou tão forte quanto finjo ser. Nenhum de nós é. Eu sinalizei. Ele ergueu os olhos para os meus e a intensidade neles roubou a minha respiração. Estávamos a cruzar outra linha. Ambos sabíamos disso, mas nenhum de nós se afastou.
A voz da mamã quebrou o momento. Ela apareceu na porta, sinalizando que a Mia tinha adormecido no sofá. O Dante e eu nos separamos rapidamente, como adolescentes apanhados pelos pais. Ele levou a Mia de volta para a casa de hóspedes, o pequeno corpo dela aninhado contra o peito dele. Ela não se mexeu. Depois de ele a deitar na cama, ficamos novamente na porta. Uma repetição daquela noite semanas atrás, mas tudo parecia diferente agora. Sophie, ele sinalizou. Sim, nós. Os seus sinais eram incertos. Não sei o que é. Nem eu. É perigoso? Provavelmente, ele sorriu. Foi o que pensei. Isso significa que devemos parar? Ele se aproximou. A sua mão subiu para acariciar o meu rosto, o polegar roçando a minha maçã do rosto. Não, ele sinalizou com a outra mão. Significa que devemos ter cuidado. Então os seus lábios tocaram os meus. O beijo foi suave, hesitante, nada parecido com o que eu esperava de um homem com a reputação dele. Quando ele se afastou, os seus olhos estavam escuros de desejo e preocupação. Eu não deveria ter feito isso, ele sinalizou. Por que não? Porque agora eu vou querer fazer isso de novo. Antes que eu pudesse responder, ele se foi. Fiquei parada no corredor, com os lábios ainda formigando e o coração acelerado. O que estávamos a fazer e por que parecia tão inevitável? Capítulo 7, Desvendando. O beijo mudou tudo e nada. Dante voltou a ser profissional, distante. Nossas interações foram puramente profissionais por 3 dias seguidos. Mas eu o pegava a me observar, e ele me pegava do observá-lo. A tensão esticava-se entre nós como um fio, vibrando com tudo o que não estávamos a dizer. Então, na quinta-feira à noite, tudo implodiu. Eu estava a preparar o jantar quando Anton irrompeu na casa de hóspedes. Onde está a Mia? Ele perguntou. Na escola. Por quê? Precisamos de ir buscá-la agora. Anton já estava a ligar para alguém no seu telemóvel. Houve uma ameaça. O meu sangue gelou. Que tipo de ameaça? Do tipo que a menciona especificamente. Ele agarrou o meu braço. Vamos. O Sr. Howdy já está a caminho da escola. Conduzimos rápido, rápido demais. A minha mente girava com os piores cenários possíveis. Quando entramos a toda velocidade no estacionamento da escola, o SUV de Dante já estava lá. Ele conversava intensamente com o diretor, o rosto marcado pela raiva. Corri até eles. Onde ela está? Segura. Os sinais do Dante foram recolhidos lá dentro com a professora dela. Mas vamos embora agora. O que aconteceu? A família Erival. Eles sabem sobre ti e a Mia, sobre a tua ligação comigo. O maxilar dele estava tão apertado que parecia que os dentes iam partir. A culpa é minha. O diretor trouxe a Mia. A minha filha parecia confusa, mas não assustada. Ela se animou quando nos viu. Mamã, vamos embora mais cedo? Sim, Estrela. Forcei um sorriso. Surpresa especial hoje. Dante a pegou nos braços sem perguntar. Anton nos levou rapidamente para o SUV blindado. Enquanto nos afastávamos, Dante manteve um braço em volta de Mia e fez sinais para mim com o outro. Tenho um esconderijo. Vamos para lá até que isso seja resolvido. Por quanto tempo? O tempo que for necessário. Mia percebeu a tensão. Ela contorceu-se no colo de Dante até conseguir ver o rosto dele. Estamos em perigo? Ela sinalizou. Ele hesitou, depois sinalizou de volta. Honestamente, há algumas pessoas más que querem magoar-me, e elas acham que magoar-te pode magoar-me. Os olhos dela arregalaram-se, porque somos amigos. Sim. Ela olhou para mim, depois voltou a olhar para Dante. Então, ela envolveu os seus pequenos braços em torno do pescoço dele. Não se preocupe, Sr. Dante. A mamãe diz que somos muito bons em nos manter seguros. Ele fechou os olhos. Seus braços apertaram-na com mais força. E eu vi o momento em que aconteceu. O momento em que Dante Howdy deixou de ser apenas meu empregador, deixou de ser apenas o homem perigoso com quem eu tinha feito um acordo. Ele se tornou alguém que destruiria o mundo para manter minha filha segura. O abrigo era uma fortaleza, com portas de aço, janelas reforçadas e guardas armados em todas as entradas. A mamãe encontrou-nos lá, com o rosto pálido de medo. Ela puxou a Mia e a mim para um abraço apertado. Quão grave é? Sussurrou ela em italiano. Grave o suficiente, respondeu Dante na mesma língua. Ele estava tão concentrado em sinalizar que eu tinha esquecido que ele sabia falar. A sua voz era áspera, com sotaque, zangada, mas contida pelo luto. O que vais fazer? Perguntou a mamã. O que eu deveria ter feito semanas atrás?
Ele não deu mais detalhes. Naquela noite, a Mia dormiu entre a mamãe e eu num dos quartos. Fiquei acordada a ouvir a sua respiração suave, a pensar nas palavras do Dante, no que ele deveria ter feito semanas atrás. Por volta das 2 da manhã, saí da cama. O Dante estava na sala principal, rodeado de tablets e telemóveis. Ele olhou para cima quando me aproximei. Não consigo dormir, sinalizou ele. E tu? Não, sentei-me à sua frente. O que estás a planear? Ele pousou o tablet. Acabar com isto de vez, matando pessoas e eliminando a ameaça, os seus sinais eram objetivos. A família que atacou a Mia vai aprender que certos limites não podem ser ultrapassados. Mais violência, mais sangue. Ele inclinou-se para a frente. Sophie, eu disse-te que tenho regras. Não magoo inocentes. Não ataco famílias. Os seus sinais tornaram-se mais nítidos, mas eles quebraram essas regras quando foram atrás de uma criança. As minhas regras já não os protegem. Eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter pegado a Mia e fugido. Em vez disso, perguntei, o que precisas de mim? Ele pestanejou, surpreendido. Nada. Esta luta não é tua. Sim, é. Eles atacaram a minha filha. Assinei com firmeza. Então, diga-me o que posso fazer para ajudar. Sophie, estou a falar a sério. Disseste que somos parceiros, então seja meu parceiro. Ele gaguejou por um longo momento. Depois assinou lentamente. Preciso que fiques aqui. Mantém-me em segurança. Confia em mim para lidar com isto. É isso, é tudo. Fiquei a andar à volta da mesa até estar perto o suficiente para lhe tocar. Promete-me uma coisa. Assinei. O quê? Volta. A sua expressão suavizou-se. Sempre. Então, ele puxou-me para o seu colo, envolvendo-me com os braços como se precisasse do contato tanto quanto eu. Ficamos assim por muito tempo. Sem palavras, sem sinais, apenas presentes. Finalmente, ele assinou no meu ombro. Vou contar-te algo que nunca contei a ninguém. Ok. Quando a Maria morreu, a minha esposa, eu também quis morrer. Ele afastou-se o suficiente para assinar corretamente. Construí muros tão altos que nada poderia me tocar. Transformei-me exatamente no monstro que as pessoas temiam, porque se eu já era um monstro, perder a minha humanidade não iria doer mais. Mas eu assinei gentilmente. Mas então uma garçonete teimosa dançou comigo num salão de baile e olhou para mim como se eu fosse importante. As mãos dele tremeram levemente, e então ela trouxe a sua linda filha para a minha vida, e de repente os muros começaram a rachar. Dante, estou a apaixonar-me por ti, Sophie, por vocês os dois. E isso aterroriza-me, porque agora tenho algo a perder novamente. As lágrimas queimavam os meus olhos. Também estou a apaixonar-me por ti, mesmo que sejas complicado e perigoso, e eu devesse fugir, mas tu não estás a fugir. Não, não estou. Ele beijou-me então, mais profundamente do que antes, desesperado e terno ao mesmo tempo. Quando nos separamos, ele pressionou a testa contra a minha. Vou acabar com esta ameaça amanhã, ele sinalizou. E então vamos descobrir o que é isto entre nós. E se for algo real? Então seremos corajosos o suficiente para ver onde isto vai dar. Beijei-o novamente, mais suavemente desta vez. Tenha cuidado amanhã, sinalizei. Sempre. Mas ambos sabíamos que no mundo dele, ter cuidado nem sempre era suficiente. Capítulo 8. Guerra. Dante partiu antes do amanhecer com 6 homens. O esconderijo parecia um túmulo. A mamã tentou distrair a Mia com jogos e livros, mas a minha filha era inteligente. Ela sabia que algo estava errado. O Sr. Dante vai voltar? Ela perguntou pela 10ª vez. Sim, assegurei-lhe. Ele prometeu. Anton ficou conosco. O seu rosto parecia esculpido em pedra. Cada telefonema fazia-me sobressaltar. Cada som lá fora fazia o meu coração acelerar. As horas passavam lentamente. Finalmente, às 16 horas, o telefone de Anton tocou. Ele atendeu, ouviu e depois olhou para mim. Está feito. Feito. A ameaça foi eliminada. O Sr. Rowdy estará aqui dentro de 1 hora. Um alívio tão intenso tomou conta de mim que tive de me sentar. Mia comemorou, sinalizando. Eu disse que ele voltaria. Quando o SUV de Dante finalmente parou, eu praticamente corri para fora. Ele saiu e eu fiquei sem fôlego. Havia sangue na sua camisa branca. Um corte acima da sobrancelha pingava sangue. Ele se movia com rigidez, como se as costelas estivessem doendo, mas estava vivo.
Você está ferido. Eu sinalizei, já indo em direção a ele. Não é nada. Não é nada. Sophie, ele segurou as minhas mãos. Estou bem. Mira está bem. Ela está bem. Preocupada com você? Algo suavizou a sua expressão brutal. Posso vê-la? Claro. A Mia atirou-se para cima dele assim que entramos. Ele agarrou-a, apesar da dor óbvia, e abraçou-a com força. Voltaste. Ela sinalizou quando ele a pousou. Eu prometi. Não prometi. Ela acenou com a cabeça solenemente e tocou no corte na testa dele. Estás a sangrar. É só um arranhão. A mamã diz que arranhões não sangram tanto. A tua mamã é muito inteligente. Ele sorriu apesar de tudo. Naquela noite, depois de a Mia adormecer, o Dante e eu sentamo-nos na varanda do esconderijo. A cidade estendia-se abaixo de nós, com luzes a cintilar como estrelas cadentes. Conta-me o que aconteceu, fiz sinais. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, a família que ameaçava a Mia já não é um problema. Mataste-os, os seus líderes. Sim, fez ele sinais sem emoção. Eles não voltarão atrás de ti, nem ninguém mais. Certifiquei-me de que a mensagem estava clara. Eu deveria ter sentido horror, deveria ter ficado enojada. Em vez disso, senti-me protegida. O que isso faz de mim? Sinalizei baixinho. Humana, ele pegou na minha mão. Tu amas a tua filha, estás grata por ela estar segura. Isso não faz de ti cúmplice da violência, faz de ti uma mãe. E nós? O que somos agora? Ele puxou-me para mais perto, com o braço em volta dos meus ombros. Somos o que escolhemos ser. Eu escolho-te. Assinei contra o seu peito. Ele inclinou o meu rosto para cima com os olhos intensos. Mesmo sabendo o que eu sou, especialmente sabendo o que tu és. Ele beijou-me como um homem a afogar-se, e eu era o ar. Quando finalmente nos separamos, ele assinou. Quando a Maria morreu, pensei que nunca mais me sentiria vivo, mas tu fazes me sentir tudo. Tudo de bom ou tudo de mal. Tudo de assustador. Ele sorriu. O tipo de sorriso que me faz querer ser melhor do que sou. Tu já és melhor do que pensas. Então ajuda-me a acreditar nisso. Sentamo-nos juntos sob as estrelas, e pela primeira vez em anos, senti-me completamente segura. Não por causa das paredes, dos guardas ou do dinheiro, mas por causa dele. Capítulo 9. Casa. Voltamos para a vila 3 dias depois. A ameaça tinha realmente desaparecido. Dante tinha sido meticuloso, implacável, mas eficaz. A vida voltou ao seu ritmo normal, mas agora tudo parecia diferente. Dante deixou de fingir ser distante. Juntava-se a nós para jantar quase todas as noites. Ajudava a Mia com os trabalhos de casa. Passeava comigo pelos jardins ao fim da tarde. Os empregados da casa repararam. Reparei nos seus sorrisos cúmplices, mas ninguém comentou. A mamã, porém, tinha muito a dizer. Estás a dormir com ele, afirmou uma manhã, enquanto tomávamos café. Mãe, não negues. Sou tua mãe. Eu sei disso. Olha, eu estava mesmo a dormir com ele. Já fazia 2 semanas, mas eu não estava pronta para discutir isso com a minha mãe. Estás a ter cuidado? Ela perguntou. Sim, não me refiro fisicamente e emocionalmente. Olhei para ela. Estou apaixonada por ele. Mãe, ela suspirou. Eu sei, querida. Eu consigo ver isso. Ela apertou a minha mão. Apenas lembra-te de quem ele é, o que ele faz. Eu sei exatamente quem ele é e tu estás bem com isso. Eu pensei sobre isso, pensei muito sobre isso. Ele é um criminoso, eu disse finalmente. Ele magoa pessoas, infringe leis, vive num mundo de violência. Mas Mermar insistiu, mas ele também é gentil com a Mia. Ele lê para ela, ensina-lhe sobre plantas e estrelas. Ele é paciente, gentil e protetor. As pessoas são complicadas, disse a mamã suavemente. Sim, são. Ela beijou a minha testa. Então espero que ele te mereça, porque tu mereces tudo de bom neste mundo. Mais tarde naquela semana, Dante convidou-nos para uma reunião familiar. Família? Perguntei confusa. Pensei que não tivesses nenhuma. Não família de sangue, a família que escolhi. Ele parecia nervoso. As pessoas mais próximas de mim, aquelas que lhe importam. E quer que nós estejamos lá? Sim, ele segurou a minha mão. Quero que eles saibam que vocês são importantes para mim, vocês dois. A reunião foi na vila. 20 pessoas lotaram a casa principal. Dante nos apresentou ao seu círculo íntimo. Eram pessoas perigosas. Eu podia ver isso nos olhos delas, na maneira como se comportavam. Mas elas também eram calorosas e acolhedoras. Trataram Mia como uma sobrinha querida.
e me trataram com respeito genuíno. Uma mulher, Isabela, chamou-me à parte. Ela tinha cerca de 50 anos, era elegante e tinha um olhar perspicaz. Ele está diferente desde que tu chegaste, disse ela em italiano. Diferente como? Vivo. Ela sorriu. Conheço Dante desde que ele era criança. Desde antes de ele se tornar o que é. E não o via sorrir assim há 10 anos. Não sei se é por minha causa. É por minha causa. Acredite em mim. Ela apertou a minha mão. Segure nele e deixe-o segurar em si. Vocês dois são mais fortes juntos. Naquela noite, depois de todos terem ido embora, Dante encontrou-me no terraço. A lua estava cheia, lançando uma luz prateada pelo jardim. Obrigado, ele sinalizou pelo dia de hoje. Pelo quê? Por estar aqui? Por deixar a Mia estar aqui? Os seus sinais vacilaram, por me dar uma razão para ser mais do que eu era. Tu sempre foste mais do que eras, eu sinalizei. Tu apenas te esqueceste por um tempo. Ele me puxou para perto, com o queixo apoiado no topo da minha cabeça. Ficamos assim por um longo tempo, envoltos na luz da lua e um no outro. Vem morar comigo, ele sinalizou de repente. Eu me afastei para ver o rosto dele. O quê? Vem morar na casa principal. Tu, a Mia e a tua mãe, se ela quiser. Parem de viver na casa de hóspedes como empregados. Vivam aqui como uma família. O meu coração disparou. Dante, estou a pedir-te para construíres uma vida comigo. Os seus sinais eram sinceros, vulneráveis. Eu sei que é complicado. Eu sei que o meu mundo é perigoso, mas quero tentar, se me deixares. As lágrimas turvaram a minha visão. E a Mia? Eu amo-a como se fosse minha. Ele sinalizou com tanta certeza. Quero dar-lhe tudo. Segurança, educação, um pai que nunca a abandonará. Queres ser pai dela? Quero ser tudo o que ela precisar. Tudo o que vocês duas precisarem. Beijei-o, sentindo o sabor salgado das minhas próprias lágrimas. Sim, assinei quando pude. Sim a tudo. Ele levantou-me do chão, girando-me como se estivéssemos de volta àquele salão de baile. Mas desta vez, não estávamos rodeados de estranhos. Estávamos em casa. Capítulo 10. Consequências. 3 meses depois, estávamos adaptados à nossa nova vida. A Mia chamava ao Dante de papá. Tudo começou por acaso. Numa manhã, ela assinou papá em vez de Sr. Dante e ficou aterrorizada por ter cometido um erro. Mas o Dante apenas sorriu e respondeu com o mesmo sinal. Gosto mais de papá. Ela gritou de alegria e abraçou-o com tanta força que ele se riu. Esse riso estava a tornar-se mais comum. A casa parecia mais leve agora, mais acolhedora. A mamã tinha a sua própria suíte na ala leste. Inicialmente, ela resistiu, mas os pedidos de Mia acabaram por convencê-la. Agora, ela preparava refeições elaboradas enquanto a equipa de segurança de Dante ficava ali, sem saber o que fazer. Não estavam habituados a ter alguém a cuidar deles. Continuei o meu trabalho como intérprete de Dante, mas a natureza do trabalho tinha mudado. Ele confiava mais em mim, incluía-me em decisões mais importantes, pedia a minha opinião sobre assuntos que iam além da simples tradução. Eu estava a tornar-me sua verdadeira parceira em todos os sentidos. Uma noite encontrei-o no seu escritório, olhando para uns papéis com um olhar que eu já reconhecia. Problemas? O que se passa? Perguntei por gestos. Ele acenou para que eu me aproximasse e mostrou-me um documento. É uma proposta do governo sobre o quê? Eles querem que eu me torne oficialmente legítimo. Os seus gestos estavam tensos. Lavar os meus negócios através de canais aprovados, pagar impostos mais altos, submeter-me à supervisão e, em troca, imunidade por crimes passados, ficha limpa. Gaguejei o seu rosto. Isso é bom, não é? Significa abrir mão do poder, do controlo, das coisas que nos mantêm seguros, ou significa escolher um tipo diferente de poder? Assinei poder legal. Acha que devo aceitar? Acho que deve considerar em que tipo de vida quer que a Mia cresça. Que tipo de homem quer ser para ela? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então você está certa. Eu sou. Quando é que você já se enganou sobre as coisas que importam? Ele assinou os papéis naquela noite. Levaria anos para fazer a transição completa, para limpar décadas de moralidade cinzenta. Mas era um começo, uma chance de algo melhor. 2 semanas depois, Dante me levou de volta ao Grand Venetian Hotel, o mesmo salão de baile onde dançamos pela primeira vez. Mas desta vez, não éramos estranhos a navegar por campos minados sociais. Estávamos juntos.
A orquestra tocou as mesmas músicas daquela primeira noite. Dante puxou-me para a pista de dança, com a mão quente na minha cintura. As pessoas olhavam, sempre olhavam. Mas agora viam-nos aos dois. Não o chefe da máfia surdo sozinho. Não a empregada de mesa invisível a servir bebidas. Viram duas pessoas que se encontraram contra todas as probabilidades. Lembras-te do que disseste naquela noite? Fiz sinais enquanto nos virávamos. Eu disse, tu não fazias ideia do que estavas a pedir. E agora eu sei? O seu sorriso foi suave. Agora sabes tudo. E ainda estás aqui. Onde mais eu estaria? Ele puxou-me para mais perto, os nossos corpos movendo-se em perfeita sincronia. A música ela acabou muito rápido. Mas desta vez, quando a música parou, aplausos encheram o salão de baile. Genuínos, calorosos. Dante pareceu surpreendido, depois comovido. Ele sinalizou para a multidão, seus movimentos visíveis para todos. Obrigado por nos verem. Uma mulher mais velha se aproximou. Eu a reconheci daquela primeira noite. Aquela que desviou o olhar de Dante como se ele fosse contagioso. Senhor Rinaldi, ela disse, falando devagar para que ele pudesse ler seus lábios. Eu lhe devo um pedido de desculpas pela minha grosseria naquela noite. Dante gaguejou, depois sinalizou enquanto eu interpretava. Desculpas aceitas. Todos cometemos erros. Ela sorriu, aliviada. A sua filha é adorável, a propósito. Ela não é minha filha biológica, ele sinalizou. Mas ela é minha em todos os aspectos que importam, a mulher acenou com a cabeça. Isso é lindo. Depois que ela se afastou, Dante virou-se para mim na cama. Dante levou-me ao terraço com vista para a baía. As estrelas estavam brilhantes, espalhadas pelo céu como diamantes em veludo preto. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. O meu coração parou. Sophie Williams, ele assinou lentamente e deliberadamente. Viste-me quando mais ninguém viu. Desafiaste-me. Protegeste a tua filha ferozmente e, de alguma forma impossível, fizeste-me acreditar que eu poderia ser mais do que um monstro. Dante, deixa-me terminar. Ele abriu a caixa, revelando um anel. Simples, elegante. Um único diamante que refletia a luz das estrelas. Não estou a pedir-te para casares com um chefe da máfia. Estou a pedir-te para casares com um homem que está a tentar ser melhor, que quer construir uma vida legítima, que ama-te a ti e a Mia mais do que qualquer coisa neste mundo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Casas comigo? Ele sinalizou. Eu não conseguia falar. Mal conseguia ver através das lágrimas. Então apenas acenei com a cabeça. E então sinalizei sim 1000 vezes. Sim. Ele deslizou o anel no meu dedo, com as mãos a tremerem ligeiramente. Depois, beijou-me sob as estrelas e senti o sabor salgado das nossas lágrimas. Quando finalmente nos separamos, ele assinou. Preciso de pedir a permissão da Mia. Eu ri-me. Ela vai dizer sim antes de terminares de perguntar. Ainda assim, é importante. Na manhã seguinte, Dante sentou-me no jardim. Tenho algo importante para te perguntar, assinou ele. A sério? Ela sentou-se mais direita, com o rosto solene. Está bem, papá. Quero casar com a tua mamã, mas só se estiveres de acordo. Os olhos de Mia arregalaram-se. A sério? A sério? Ela lançou-se sobre ele, quase derrubando-o. Sim, sim, sim. Ele apanhou-a a rir. Isso é um sim? É o maior sim de sempre. Ela afastou-se para sinalizar enfaticamente. Isso significa que serás o meu papá de verdade? Eu já sou o teu verdadeiro pai. Ele assinou. Mas sim, será oficial e viveremos todos juntos para sempre. Para sempre. Ela abraçou-o novamente e depois correu para mim. Mamã, o papá vai casar-nos. Ajoelhei-me puxando-a para perto de mim. Estás feliz, estrelazinha? Ela acenou com a cabeça com tanta força que os seus caracóis balançaram. Este é o melhor dia de sempre. Por cima da cabeça dela, Dante e eu trocamos um olhar. Ambos estávamos quebrados, ambos perdidos, ambos invisíveis para o mundo de maneiras diferentes, mas de alguma forma nos encontramos e construímos algo lindo a partir dos pedaços. Capítulo 11. O retorno das sombras. O casamento estava marcado para a primavera. Pequeno, íntimo, apenas com a família e amigos próximos. Mas, à medida que a data se aproximava, notei que Dante estava ficando tenso. O que há de errado? Perguntei uma noite, enquanto estávamos deitados na cama. Ele olhou para o teto. Os fantasmas do passado falam comigo. Ele virou-se de lado para me encarar. Quando eu me tornar legítimo, terei inimigos.
Pessoas que se sentirão traídas, que querem impedir a transição. Estás preocupado com retaliação. Estou preocupado contigo e com a Mia. Os seus sinais eram nítidos, com frustração por te trazer mais para o meu mundo, justamente quando estou a tentar deixá-lo. Já estamos profundamente envolvidos nele. Lembrei-lhe e não vamos a lugar nenhum. Sophie, não. Segurei o rosto dele, fazendo-o focar em mim. Sabíamos que não seria fácil, mas estamos a fazer isso juntos, todos nós. Ele fechou os olhos, inclinando-se para o meu toque. Não te mereço. Provavelmente não. Mas estás presa a mim de qualquer maneira. Isso me rendeu um sorriso fraco, mas a preocupação dele era justificada. 2 semanas antes do casamento, tudo deu errado. Eu estava a buscá-la na escola quando recebi a ligação do Anton. Fica aí. Não te mexas. Estamos a caminho. O que se passa? Fica aí. O medo tomou conta de mim. Agarrei a mão da Mia, puxando-a para perto de mim. O que estava a acontecer, mamã? Ela lacinou. Não sei, querida, mas está tudo bem. O pessoal do papai está a chegar. 10 minutos depois, o Anton chegou com outros 4 guardas. Os seus rostos estavam sombrios. Precisamos de te levar agora. Ele praticamente carregou-nos até o SUV. A viagem de volta para a vila foi tensa, silenciosa, exceto pelo barulho do rádio que eu não conseguia entender. Quando chegamos, Dante estava à espera. O seu rosto estava esculpido em pedra, mas os seus olhos estavam selvagens com uma raiva mal controlada. Ele puxou-me e a Mia para os seus braços, segurando-nos com tanta força que doía. O que aconteceu? Eu fiz sinais quando ele finalmente nos soltou. Alguém tentou me matar hoje. Os seus sinais eram curtos. Carro-bomba. Eu não estava no veículo. Meu Deus, mas eles sabem do casamento. Sabem onde vocês estarão. Podemos adiá-lo. Não, os seus sinais eram ferozes. Não vou deixar que eles controlem as nossas vidas. Mas precisamos ser mais espertos, mais cuidadosos. O que isso significa? Significa segurança extra. Significa mudar o local. E significa que ele hesitou. Significa que preciso eliminar a ameaça antes do casamento. Mais violência. Violência necessária. Ele corrigiu para manter-te em segurança. Eu queria discutir, queria encontrar outra maneira. Mas pensei na Mia, na vida que estávamos a construir. E acenei com a cabeça. Faz o que precisas de fazer. Naquela noite, Dante partiu com os seus homens de confiança. Fiquei acordada, a observar a porta, rezando para que ele voltasse. Ele voltou pouco antes do amanhecer, ensanguentado, mas vivo. Está feito, sinalizou ele. A ameaça foi eliminada. Para sempre? Sim, os olhos dele estavam duros. Certifiquei-me de que não havia margem para mal-entendidos. Puxei-o para a casa de banho, limpei as feridas dele com as mãos trêmulas. Esta é a nossa vida, não é? Sinalizei baixinho. Este ciclo de ameaças, violência e sobrevivência, por enquanto. Mas a cada dia que passa, aproximamo-nos mais da legitimidade. A cada dia que passa, ficamos mais seguros. As mãos dele agarraram as minhas. Prometo-te, Sophie, isto vai acabar. Eu queria acreditar nele. Tinha que acreditar nele, porque qual era a alternativa? Capítulo 12. O casamento. A primavera chegou com flores de cerejeira e esperança. O casamento foi transferido para o jardim da vila. Menor do que o planejado originalmente, com mais segurança do que convidados, mais lindo. Mia era a florista, vestindo um vestido roxo que ela ajudou a escolher. Ela levou seu trabalho muito a sério, espalhando pétalas com precisão perfeita. A mamã chorou durante toda a cerimônia. Dante usava um fato escuro que o fazia parecer elegante e perigoso. Quando descia o corredor improvisado, a sua expressão se abriu. Ele sinalizou à distância. Estás linda. Eu sinalizei de volta. Tu também. A cerimônia foi conduzida em italiano e em ast. Os nossos votos foram sinalizados, falados e sentidos em cada gesto. Dante sinalizou. Prometo ver-te sempre. Ouvir mesmo quando não consigo ouvir. Amar-te e amar-me com tudo o que sou. Eu respondi com sinais. Prometo ficar ao teu lado. Desafiar-te quando precisares. Amar-te exatamente como és. Complicado, perigoso e incrivelmente bom. Quando o oficiante nos declarou casados, Dante beijou-me como se fôssemos as duas únicas pessoas no mundo. Mia aplaudiu tão alto que todos riram. A recepção foi pequena, mas alegre, com dança, comida e risos.
A certa altura, Dante dançou com Mia, girando-a até ela gritar de alegria. Observei-os com o coração tão cheio que doía. Isabela apareceu ao meu lado. Fizeste bem, menina. Ambas fizemos bem. Corrigi. Ela sorriu. Sim, fizeste. Naquela noite, depois de os convidados terem ido embora e Mia estar a dormir no quarto, Dante e eu ficamos na nossa varanda. A nossa varanda agora, não a dele. Nossa, senhora Haldi, ele assinou com um sorriso. Vai ser preciso habituar-me a isso. Tens o resto da tua vida para praticar. Ele puxou-me para perto e balançamos ao som de uma música que só nós podíamos ouvir. Alguma vez te arrependes? Ele assinou. Naquela noite, no salão de baile, pensei em tudo o que tinha acontecido. O medo, a violência e as complicações. Nem por um segundo respondi por sinais, mesmo sabendo o que sabes agora. Especialmente sabendo o que sei agora. Ele beijou a minha testa, as minhas bochechas, os meus lábios. Amo-te, Sophie Rowdy. Também te amo. Abaixo de nós, o jardim brilhava com luzes de corda. A baía cintilava ao luar. E algures na casa, a nossa filha dormia em segurança. Passamos por um inferno para chegar até aqui e provavelmente enfrentaríamos mais desafios pela frente. Mas os enfrentaríamos juntos. Uma família construída a partir de pedaços quebrados, mais forte pela reparação, infinitamente impossível de valer a pena. Capítulo 13. Novos começos. 6 meses após o casamento, o império empresarial legítimo de Dante estava a prosperar. Ele desinvestiu das áreas cinzentas, investiu em empreendimentos legais, transporte marítimo, imobiliário, tecnologia. Não foi fácil. Alguns de seus antigos associados se sentiram traídos. Outros tentaram arrastá-lo de volta aos velhos padrões, mas ele se manteve firme por nós, por Mia, pela vida que estávamos construindo. Certa noite, Mia trouxe para casa um projeto escolar, uma árvore genealógica. Ela desenhou todos nós. Eu, Dante, Murmur, até Anton e a equipe de segurança. No topo, com letras cuidadosas, ela escreveu minha família. Dante ficou olhando para ela por um longo tempo, com os olhos suspeitosamente úmidos. Ela colocou-me no topo. Mais tarde, ele fez-me sinais como se eu pertencesse à família. Tu pertences, nasci surda. Ele fez sinais de repente. Sabias disso? Abanei a cabeça. A maioria das pessoas assume que perdi a audição. Um acidente ou lesão. Mas não, nasci assim. Ele fez sinais lentamente, como se partilhasse um segredo guardado há muito tempo. Os meus pais tinham vergonha, tentaram corrigir-me, esconder-me, tornar-me menos surda. Peguei na mão dele. Quando tinha 15 anos, fugi de casa. Encontrei uma família nas ruas, pessoas que não se importavam que eu fosse surda, que me ensinaram a ser perigosa em vez de envergonhada. Os sinais dele ficaram mais nítidos. Construí um império por despeito para provar que valia alguma coisa. Tu vales alguma coisa. Fiz sinais com firmeza. Sempre valeste. Agora sei disso graças a ti e a Mia. Ele puxou-me para perto. Não tentaste consertar-me. Apenas viste-me. É tudo o que qualquer pessoa quer. Fiz sinais para ser vista. Ele beijou-me com suavidade e gratidão. Mais tarde, naquela semana, recebemos notícias que mudaram tudo. Os advogados de Dante tinham finalizado a última das suas transições comerciais. Agora tudo era legal, limpo, e com isso veio o perdão total pelos crimes passados. Acabou, fez ele sinais, olhando para os documentos oficiais. A sério? Acabou? Estás livre? Estamos livres, corrigiu ele. Naquela noite comemoramos. Só nós os 4, Dante, eu, Mia e a mamã. A Mia fez um brinde, assinando dramaticamente. Ao papá, que é o melhor papá de sempre. A família, Dante assinou de volta. Aquela que escolhemos. Batemos os copos e, pela primeira vez em anos, senti-me completamente em paz. Sem ameaças pairando sobre nós. Nenhuma violência à espreita nas sombras. Apenas a vida. A vida normal, bela e complicada. Capítulo 14. O círculo completo. 5 anos depois. Mia tinha agora 10 anos. Era inteligente, confiante e totalmente destemida. Ela herdara as melhores partes de nós dois. O império empresarial de Dante crescera exponencialmente. Tudo legítimo, tudo bem-sucedido. Ele tornara-se uma figura influente e legítima em Nápoles. Respeitado, não temido.
influente sem violência. Mas ele nunca esqueceu de onde veio. Criamos uma fundação para crianças surdas, para famílias em dificuldades, para qualquer pessoa que precisasse de ser vista. E todos os anos organizávamos um baile de gala de caridade no Grand Venetian Hotel, o mesmo hotel onde nos conhecemos. Este ano, enquanto estava naquele salão de baile familiar, observei Dante a circular pela sala, a comunicar com os convidados, a fazer com que as pessoas se sentissem à vontade. Ele cruzou o meu olhar do outro lado da sala e comunicou: "Lembras-te disto? Como poderia esquecer?" Ele atravessou a sala e estendeu a mão. "Dança sempre comigo." Fomos para a pista de dança e a orquestra começou a tocar. A mesma música de Waltz, aquela que deu início a tudo. Mas, desta vez, não estávamos sozinhos. Mia dançava ao lado de Anton, que se tornara seu tio não oficial. Mamã dançava com um dos parceiros de negócios de Dante, rindo de algo que ele disse. À nossa volta, as pessoas dançavam, conversavam, se encontravam. Alguma vez se arrependeu? Dante assinou, ecoando a sua pergunta de anos atrás. Eu sorri, nem por um segundo. Mesmo nas partes difíceis? Especialmente nas partes difíceis. Elas fizeram de nós quem somos. Ele puxou-me para mais perto e senti o seu coração bater contra o meu peito. Amo-te, Sophie Haldy. Então, agora, sempre. Também te amo. A música cresceu e nós giramos juntos. Um chefe da máfia surdo e a empregada de mesa que lhe pediu para dançar. Uma família construída com coragem, compaixão e um amor que sobreviveu a tudo o que o mundo lhe lançou. Quando a música terminou, Dante levou a minha mão aos lábios. Obrigado, ele sinalizou. Por quê? Por me ver, por ficar, por acreditar que eu poderia ser mais. Tu sempre foste mais. Eu sinalizei. Tu só precisavas de alguém para te lembrar disso. Ele me beijou ali na pista de dança, na frente de todos. E quando nos separamos, o salão de baile explodiu em aplausos. Não porque éramos poderosos, ricos ou importantes, mas porque éramos reais. Duas pessoas quebradas que se encontraram e construíram algo bonito a partir dos pedaços. Mia correu, a fazer sinais animadamente. Posso dançar com o papá agora? Dante riu e a pegou nos braços, girando-a pela pista. Observei-os juntos, com o coração transbordando. Era por isso que eu tinha lutado. Aquilo pelo qual todos nós tínhamos lutado. Não a perfeição, não a segurança, nem mesmo a felicidade. Exatamente. Mas o sentimento de pertença, a conexão, o amor, as coisas que nos tornavam humanos, as coisas que faziam tudo valer a pena. Mamar apareceu ao meu lado, passando um braço pela minha cintura. Fizeste bem, querida, disse ela em italiano. Todos nós fizemos, respondi. E era verdade. Todos nós lutamos por esta família, por esta vida. Este momento de alegria num salão de baile que antes parecia uma jaula. Agora parecia um lar. A música continuava a tocar. Dante dançava com Mia. E eu estava rodeada de amor, grata por todos os riscos que tinha corrido. Por aquele momento corajoso em que atravessei o salão de baile e convidei um homem solitário para dançar. Epílogo. Anos mais tarde. 15 anos depois daquela primeira dança, eu estava novamente no mesmo salão de baile. Mas desta vez não estava a servir bebidas nem a dançar com Dante. Estava a observar a nossa filha. Mia, agora com 20 anos, estava no palco a receber um prêmio pelo seu trabalho de defesa dos jovens surdos. Ela estava confiante, articulada, linda. Ao meu lado, Dante apertou a minha mão, com os olhos brilhando de orgulho. Ela é notável, ele sinalizou. Ela é nossa, eu sinalizei de volta. No palco, Mia sinalizou seu discurso de aceitação. Seus movimentos eram fluidos e confiantes. Ela falou sobre crescer com um pai surdo, sobre aprender que a deficiência não era uma limitação, sobre como o amor e a família podiam curar qualquer coisa. Quando ela terminou, o salão de baile explodiu em aplausos. Dante ficou aplaudindo com tanta força que suas mãos devem ter doído, mesmo que ele não pudesse ouvir o som. Mia encontrou-nos na multidão, com um sorriso radiante. Ela sinalizou à distância. Amo-te, papá. Amo-te, mamã. Nós também te amamos, pequena estrela. Respondi por sinais. Naquela noite em casa, nós três sentamo-nos no jardim. Alguma vez pensas naquela primeira noite? Mia perguntou. Quando te conheceste?
Dante sinalizou. O que te fez dizer sim? Mia perguntou-me. Quando ele te convidou para dançar, pensei nisso. Na jovem mãe lutadora que eu tinha sido. No homem solitário e invisível que ele tinha sido, porque parecia precisar de ser visto. Sinalizei honestamente e sabia como era isso. E agora eu oprimida. Agora olho para ele e vejo o meu parceiro, o meu melhor amigo, o pai da minha filha. Sorri, o homem que me salvou tanto quanto eu o salvei. Dante puxou-me para perto, beijando a minha têmpora. Nós salvamo-nos um ao outro, ele sinalizou. Mia observava-nos com a sabedoria de alguém que cresceu rodeada de amor, apesar do perigo, apesar das complicações. Eu quero isso um dia, ela sinalizou. O que vocês têm, vocês vão encontrar, Dante assegurou-lhe. Quando tiveres coragem suficiente para correr o risco, como o MMA fez, disse Mia. Como o teu MMA fez, ele concordou. Naquela noite, depois de Mia ter ido para a cama, Dante e eu ficamos na nossa varanda, no mesmo lugar onde ficamos inúmeras vezes ao longo dos anos. Sabes o que é amanhã? Ele sinalizou. Abanei a cabeça. 15 anos desde que me pediste para dançar. Já passou tanto tempo assim? Os melhores 15 anos da minha vida. Ele puxou-me para perto. Valeu a pena cada momento, mesmo os difíceis. Especialmente os difíceis. Eu encostei-me nele, sentindo o batimento constante do seu coração. Passamos por tanta coisa. Violência e medo, transições e crescimento, desafios que teriam destruído casais mais fracos. Mas sobrevivemos, prosperamos, porque nos vimos. Realmente nos vimos. E escolhemos todos os dias ficar juntos. Amo-te, Dante Haldi. Assinei. Amo-te, Sophie Haldi. Ele assinou de volta. Abaixo de nós, o jardim brilhava com o luar. A baía cintilava com o reflexo das estrelas. E algures na casa, a nossa filha dormia segura, amada, inteira. Construímos esta vida do nada. A partir de um momento corajoso, de uma mão estendida, de uma dança num salão de baile lotado. E tinha valido a pena tudo, todos os riscos, todos os medos, todas as escolhas. Porque no final, o amor não tinha a ver com perfeição. Tinha a ver com ver alguém completamente. Falhas e pontos fortes, escuridão e luz, e escolhê-los de novo repetidamente. Essa era a nossa história. O chefe da máfia surdo e a empregada de mesa que lhe pediu para dançar. E era a melhor história que eu já tinha vivido. Fim.